A vida, em sua tapeçaria intrincada, muitas vezes nos apresenta lições nos lugares mais inesperados e, por vezes, mais perturbadores. Começamos esta jornada com uma história que se inicia de forma tão comum que muitos de nós, em nossa rotina apressada, sequer a notariam. É a saga de Carlos, um homem de 42 anos, um pai dedicado, um trabalhador incansável, um indivíduo como tantos outros que cruzam nossos caminhos diariamente. Ele compartilhava um traço comum a muitos: uma relutância em buscar ajuda médica, um adiamento quase instintivo de consultas e exames, aquela voz interior que sussurra: isso passa sozinho. Quem nunca, em algum momento, adiou uma ida ao dentista, ignorando uma pontada de dor que, em teoria, deveria ser passageira? A corrida diária contra o tempo, a sobrecarga de compromissos, tudo isso contribui para que um leve desconforto, uma dor de dente incômoda, seja relegada a um plano secundário. Um analgésico aqui, outro ali, e a esperança de que tudo se resolva sem maiores complicações. Essa narrativa, infelizmente, ecoa em muitos lares, um ciclo de minimização de sintomas, uma crença tácita na invencibilidade do próprio corpo. Mas e se essa resiliência for levada ao limite? E se o que parece ser apenas um incômodo esconde nas profundezas algo muito mais sinistro, algo que pode transformar a vida de forma radical e irreversível? Essa hesitação de Carlos em procurar auxílio profissional não era fruto de pura teimosia, mas de uma familiaridade com seu próprio corpo que, paradoxalmente, o levou a subestimar os sinais que ele enviava. A dor de dente, descrita inicialmente como uma sensibilidade leve, foi se intensificando gradualmente. Dias se arrastaram, transformando-se em semanas, e o que começou como um incômodo tolerável tornou-se uma presença constante, um ruído de fundo em sua vida. Ele se acostumou, aprendeu a conviver com a dor, a mascará-la com comprimidos. Era um ciclo vicioso. A dor aumentava, ele tomava um analgésico, a dor diminuía temporariamente e ele retornava à sua rotina, acreditando estar no controle. Sua irmã, Marta, uma presença atenta e preocupada em sua vida, percebia a mudança, o desconforto crescente e insistia, com todo o amor e apreensão de uma parente próxima, para que ele procurasse um dentista. Carlos, isso não é normal. Você precisa ver isso. Ela provavelmente dizia, com a urgência que a proximidade familiar inspira. Mas Carlos, imerso em sua própria percepção de que era apenas um incômodo passageiro, desviava do assunto, minimizando suas preocupações. É só um incômodo, Marta. Vai passar. Ele respondia, com a convicção de quem acredita estar tomando a decisão mais sensata, a de não se preocupar com algo que em sua mente não era grave. A força desse ciclo de negação é poderosa, e o impacto que ela pode ter em nossas vidas é imensurável, muitas vezes com consequências que vão muito além do que poderíamos imaginar. Você já passou por alguma situação em que um sintoma incomum foi ignorado por um tempo? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se você se identifica com a importância de cuidar da saúde e quer receber mais dicas e histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Continue atento, pois o que aconteceu com Carlos é um alerta que todos nós precisamos ouvir. Essa capacidade humana de se adaptar, de suportar o desconforto, é um mecanismo de defesa fascinante, mas também perigoso. Carlos representava, nesse momento, uma parcela significativa da população que, por uma série de razões, medo, custo, falta de tempo, ou simplesmente a crença de que isso não vai acontecer comigo, adia o cuidado com a saúde. A dor de dente, em particular, é um sintoma que, apesar de comum, pode ser um prenúncio de problemas muito mais sérios. A cárie, a gengivite, a periodontite, o abscesso dentário, são condições que, se não tratadas precocemente, podem evoluir de maneira assustadora. A própria estrutura bucal,
com sua complexidade e proximidade com outras áreas vitais do corpo, torna qualquer infecção nesse local um potencial risco. A pergunta que surge então é: até que ponto podemos confiar em nossa própria percepção de saúde e quando a insistência de um ente querido deve ser levada a sério antes que seja tarde demais? É nesses momentos de hesitação, de minimização, que a linha entre o que é um simples desconforto e um problema de saúde grave se torna tênue. A dor de dente, muitas vezes tratada como um mal menor, um incômodo que pode ser resolvido com um comprimido, pode, na verdade, ser um alarme silencioso, um grito de socorro do nosso corpo que estamos programados, por vezes, a ignorar. Essa atitude, embora compreensível em nosso cotidiano agitado, é onde a tragédia pode se instalar. Se vós se crer em Deus e que essa doença pode ser mais um milagre, diga: amém, eu creio, e diga isso aí nos comentários. A vida de Carlos seguiu seu curso habitual, embalada pela ilusão de que a dor era apenas um ruído de fundo que logo cessaria. Os analgésicos cumpriam seu papel, oferecendo um alívio temporário, mascarando a verdadeira natureza do problema. A mandíbula direita, no entanto, começou a apresentar um inchaço sutil, quase imperceptível no início, mas que gradualmente se tornou mais evidente. Era como se o próprio rosto de Carlos estivesse se transformando, reagindo a algo que ele se recusava a confrontar. O gosto estranho que surgiu em sua boca, um sabor metálico, pútrido, foi o primeiro sinal inequívoco de que algo estava, de fato, muito errado. Esse sintoma, por si só, deveria ter sido um motivo de grande preocupação. O gosto metálico na boca, especialmente quando associado a outros desconfortos, pode indicar uma variedade de condições, desde problemas bucais mais simples até infecções mais sérias que afetam o sistema circulatório ou até mesmo tumores. No caso de Carlos, essa sensação desagradável era um prenúncio sombrio do que estava por vir. Um aviso que ele, infelizmente, ainda não estava preparado para decifrar em sua totalidade. O inchaço no rosto se tornou mais pronunciado, a ponto de dificultar a abertura completa da boca. Era um sinal físico claro da progressão de uma infecção ou inflamação. A dor, antes um incômodo, agora era uma agonia constante, um lembrete pungente de sua negligência. A capacidade de realizar atividades básicas, como comer e falar, começou a ser comprometida. Foi nesse ponto crítico, quando a negação se tornou insustentável e o sofrimento físico insuportável, que Marta interveio novamente, desta vez com uma determinação inabalável. A preocupação de uma irmã, aliada à gravidade da situação, superou qualquer resistência que Carlos ainda pudesse ter. Ela sabia que não podia mais esperar. Com um misto de urgência e apreensão, Marta levou Carlos quase à força para o consultório odontológico mais próximo. Aquele era o momento da verdade, o momento em que o que vinha sendo ignorado seria finalmente exposto, e as consequências do adiamento do cuidado seriam reveladas. A atmosfera no consultório, inicialmente profissional e rotineira, estava prestes a ser transformada por um evento que chocou até mesmo o mais experiente dos profissionais. O dentista, um profissional com anos de experiência, um homem que já havia visto uma vasta gama de problemas bucais, examinou Carlos com a atenção que a situação exigia. A princípio, a suspeita recaiu sobre um abscesso dentário, uma infecção bacteriana comum que se forma ao redor da raiz de um dente. Essa condição, embora dolorosa e necessitando de tratamento imediato, era algo com que o dentista estava familiarizado. Ele preparou-se para drenar o abscesso, para aliviar a pressão e iniciar o tratamento antibiótico. No entanto, o que se seguiu foi algo que transcendeu qualquer experiência anterior. Ao abrir o dente, com a intenção de acessar a polpa infectada, o dentista se deparou com uma cena que o fez recuar, uma visão grotesca e inesperada.
Em vez do pus e do tecido necrosado que ele esperava encontrar, seus olhos capturaram um movimento perturbador. Dentro da cavidade dental, onde a polpa deveria estar, havia vida, uma vida indesejada, uma infestação que parecia saída de um pesadelo. O que o dentista viu o fez recuar em choque. Larvas vivas se moviam dentro da polpa dental necrosada. O tecido estava completamente morto e uma infestação rara havia se instalado ali. Era uma visão de horror, um cenário que desafiava a compreensão médica convencional. A polpa dental, a parte mais interna do dente que contém nervos e vasos sanguíneos, estava morta. E nesse ambiente de decomposição, um ciclo de vida anômalo havia se estabelecido. O que parecia ser apenas uma infecção comum revelou-se ser algo muito mais raro e alarmante: miíase oral. A miíase oral é uma condição extremamente incomum, caracterizada pela infestação de larvas de moscas em tecidos moles da cavidade oral. Geralmente, as moscas depositam seus ovos em feridas abertas ou em tecidos necróticos, e as larvas se alimentam desses tecidos em decomposição. No caso de Carlos, a porta de entrada para essa infestação sinistra foi, surpreendentemente, a própria cárie avançada e a subsequente necrose da polpa dental. A gravidade da situação tornou-se imediatamente aparente. A infestação não era apenas um inconveniente, mas uma ameaça direta à saúde e à vida de Carlos. As larvas, ao se alimentarem do tecido necrosado, aceleravam o processo de decomposição e podiam causar danos extensos aos tecidos circundantes, incluindo ossos e vasos sanguíneos. A proximidade da cavidade oral com outras estruturas vitais tornava o risco ainda maior, com potencial para que a infecção se espalhasse para outras partes da cabeça e do pescoço. O dentista, apesar do choque inicial, agiu com profissionalismo e urgência. A prioridade era a remoção imediata das larvas e a contenção da infecção. Carlos foi internado às pressas em um hospital, onde uma equipe médica multidisciplinar se mobilizou para lidar com o caso. O tratamento seria complexo e exigiria intervenções agressivas para erradicar a infestação e reparar os danos causados. A reviravolta na história de Carlos era chocante, transformando um simples adiamento de consulta em uma luta pela sobrevivência. Um testemunho sombrio do poder de um pequeno descuido quando levado ao extremo. O caso de Carlos, registrado formalmente como miíase oral, rapidamente se tornou um ponto de atenção na comunidade médica, não pela sua frequência, mas pela sua raridade e pela natureza grotesca da infestação. A imagem das larvas vivas se movendo dentro do dente de um ser humano é algo que desafia a normalidade e desperta um misto de repulsa e fascínio mórbido. A miíase oral, embora incomum, é um lembrete vívido de que o corpo humano, em sua complexidade, pode se tornar palco de processos biológicos inesperados e perturbadores. A condição é mais prevalente em regiões tropicais e subtropicais, onde as moscas vetoras são mais abundantes, mas pode ocorrer em qualquer lugar onde as condições de higiene sejam inadequadas ou onde haja feridas abertas e tecidos necrosados. No caso de Carlos, a necrose da polpa dental, causada pela cárie avançada que ele ignorou por semanas, criou um ambiente ideal para a deposição de ovos por moscas e o subsequente desenvolvimento das larvas. O processo de tratamento em Carlos foi intensivo e exigiu uma abordagem multifacetada. A primeira etapa crucial foi a remoção cirúrgica das larvas. Esse procedimento delicado e minucioso visava garantir que nenhum vestígio da infestação permanecesse. Sob anestesia, os cirurgiões trabalharam para limpar a cavidade oral, removendo não apenas as larvas visíveis, mas também qualquer tecido infectado ou danificado. Paralelamente à remoção das larvas, Carlos foi submetido a um rigoroso regime de antibióticos potentes.
O objetivo era combater qualquer infecção bacteriana secundária que pudesse ter se instalado e prevenir a disseminação da infecção para outras partes do corpo. A saúde bucal, como um todo, estava comprometida e a necessidade de reconstrução da mandíbula surgiu devido aos danos extensos causados pelas larvas e pela necrose tecidual. Esse aspecto do tratamento sublinha a gravidade da situação, indicando que a infestação não se limitou apenas à polpa do dente, mas afetou a estrutura óssea subjacente. Marta permaneceu ao lado de Carlos durante todo o processo, uma presença constante de apoio e amor em meio ao caos e ao choque. Sua angústia era palpável, sabendo que a situação poderia ter sido completamente evitada se Carlos tivesse procurado ajuda médica mais cedo. A dor que ela sentia não era apenas pelo sofrimento do irmão, mas também pela impotência diante de uma situação que se desenrolou por sua própria negligência. O dentista, que havia descoberto a infestação, expressou seu espanto, afirmando que, com mais de 20 anos de prática, nunca havia testemunhado algo tão grotesco e alarmante. Essa declaração reforça a raridade e a gravidade do caso, validando o choque e a apreensão que ele gerou. O caso de Carlos, em sua singularidade aterradora, serviu como um alerta severo sobre as consequências de ignorar os sinais que o corpo nos envia, especialmente quando se trata de saúde bucal. A recuperação de Carlos foi longa e árdua. Ele sobreviveu à infestação e ao tratamento intensivo, mas as sequelas permanentes eram uma realidade com a qual ele teria que conviver. A reconstrução da mandíbula, embora bem-sucedida em termos funcionais, deixou marcas visíveis e talvez permanentes em sua aparência e em sua qualidade de vida. A experiência transformou radicalmente sua perspectiva sobre a saúde e a importância de buscar ajuda profissional. Ele e Marta, agora unidos por essa experiência traumática, tornaram-se defensores da conscientização sobre a saúde bucal. Eles compartilham sua história, não para chocar, mas para educar e alertar. O objetivo é que ninguém mais precise passar pelo inferno que eles enfrentaram. A mensagem que eles transmitem é clara e poderosa. Ignorar uma dor, um sintoma, um incômodo, pode custar muito mais do que se imagina, e a prevenção e o cuidado com a saúde são investimentos inestimáveis em nossa própria vida. O caso de Carlos, com sua reviravolta surpreendente e sua transformação para a gravidade, serve como um poderoso lembrete sobre a importância da saúde bucal e os perigos da negligência. A míase oral, embora rara, é uma condição que ilustra como infecções, aparentemente localizadas, podem evoluir para quadros clínicos complexos e ameaçadores. A necrose da polpa dental, resultado de uma cárie avançada não tratada, criou um ambiente propício para a proliferação de larvas, transformando um problema odontológico comum em uma emergência médica. A história de Carlos destaca a necessidade de desmistificar a ida ao dentista e de encarar qualquer dor ou desconforto bucal como um sinal de alerta que merece atenção imediata. A intervenção precoce, como demonstrado por este caso, pode prevenir complicações graves e evitar desfechos trágicos. A lição que emerge da experiência de Carlos e Marta transcende o âmbito da saúde bucal. É uma lição sobre a importância de ouvir o próprio corpo, de não ignorar os sinais de alerta, por menores que pareçam. É um chamado à ação para que todos nós priorizemos nossa saúde, buscando ajuda profissional quando necessário, sem hesitação ou adiamento. A história nos ensina que a prevenção é sempre o melhor caminho e que o cuidado contínuo com a saúde é um ato de amor próprio e responsabilidade. A reviravolta na vida de Carlos, a descoberta chocante das larvas, a luta pela recuperação e as sequelas permanentes são um testemunho sombrio das consequências de se ignorar o que o corpo nos diz. Hoje, Carlos e Marta dedicam parte de seu tempo a compartilhar essa história, na esperança de que ela sirva como um farol de alerta para outros.
Eles buscam conscientizar as pessoas sobre a importância de exames odontológicos regulares, da higiene bucal adequada e da busca imediata por tratamento em caso de dor ou qualquer sintoma incomum. A mensagem final que eles deixam é um apelo à ação. Cuide de sua saúde, valorize os sinais que seu corpo envia e nunca, jamais, ignore uma dor. A vida é um bem precioso e a saúde é a base para desfrutá-la plenamente. O que aconteceu com Carlos foi um pesadelo, mas através de sua história, ele e Marta esperam transformar um evento traumático em uma força para o bem, inspirando outros a fazerem escolhas mais saudáveis e a cuidarem de si mesmos com a atenção que merecem. A reviravolta na vida de Carlos serve como um poderoso gatilho emocional, um lembrete pungente de que a saúde é um tesouro a ser zelosamente guardado. Palavras de maior busca: dor de dente, dentista, miíase oral, larvas na boca, infecção dentária, tratamento de abscesso, saúde bucal, cuidados com os dentes, sintomas de infecção, prevenção de cáries. A complexidade da arquitetura bucal e sua intrincada conexão com o bem-estar geral do organismo são frequentemente subestimadas. A cavidade oral não é apenas um portal para a ingestão de alimentos, mas um ecossistema dinâmico onde uma miríade de micro-organismos coexiste. Quando esse equilíbrio é perturbado, como no caso de uma cárie não tratada que avança para a polpa, abre-se uma porta para processos patológicos que podem ter ramificações sistêmicas. O tecido pulpar, rico em vasos sanguíneos e terminações nervosas, torna-se um foco de inflamação e necrose. É nesse ambiente de matéria orgânica em decomposição que certas espécies de moscas, atraídas pelo odor característico, encontram um substrato ideal para depositar seus ovos. A eclosão dessas larvas em um ambiente tão sensível e próximo a estruturas vitais como a base do crânio e os seios paranasais configura um cenário de risco elevado. A progressão dessa infestação pode levar a complicações neurológicas graves, como meningite ou encefalite, devido à proximidade anatômica e à capacidade das larvas de atravessar barreiras teciduais. Ademais, a resposta inflamatória do corpo à presença de larvas e a necrose tecidual pode desencadear uma cascata de reações que afetam outros sistemas. A liberação de mediadores inflamatórios na corrente sanguínea pode comprometer a função de órgãos distantes, como rins e fígado, especialmente em indivíduos com comorbidades pré-existentes. O sistema imunológico, ao tentar combater a infecção, pode entrar em um estado de hiperatividade, levando a danos teciduais colaterais. A própria decomposição do tecido necrosado libera toxinas que podem ser absorvidas pelo organismo, exacerbando o quadro clínico. Portanto, a miíase oral não deve ser vista isoladamente, mas como um sintoma de um desequilíbrio mais amplo, onde a saúde bucal é um reflexo direto da saúde sistêmica. A falta de tratamento adequado para uma simples cárie, nesse contexto, evolui de um problema odontológico para uma ameaça à vida, sublinhando a importância de uma abordagem integrada na medicina e na odontologia. Consequentemente, a intervenção cirúrgica para a remoção das larvas, embora essencial, é apenas uma parte da solução. A erradicação completa da infestação requer um acompanhamento rigoroso e, frequentemente, o uso de agentes antiparasitários específicos que atuam diretamente sobre as larvas remanescentes ou em estágios de desenvolvimento posteriores. O Dr. Elias Montenegro, um fictício especialista em doenças infecciosas do Hospital São Lucas, ressaltava em seus estudos a importância da vigilância pós-tratamento.
Ele enfatizava que, mesmo após a remoção mecânica, a possibilidade de reinfestação ou de desenvolvimento de larvas em locais de difícil acesso não pode ser descartada. A aplicação de soluções tópicas com propriedades larvicidas e a administração de medicamentos sistêmicos são estratégias complementares que visam garantir a eliminação total do parasita e prevenir a recorrência do quadro. A atenção detalhada a esses aspectos técnicos, muitas vezes negligenciados na percepção popular, é fundamental para o sucesso terapêutico em casos de miíase. Em contrapartida, a perspectiva de Carlos, como paciente, oferece uma dimensão humana crucial a essa complexidade médica. A sua jornada de recuperação não se limitou à antibiótico-terapia e à cirurgia. A reconstrução da mandíbula, um procedimento reconstrutivo complexo, implicou não apenas na restauração da função mastigatória e da fala, mas também na reabilitação psicológica. A desfiguração facial e a necessidade de adaptação a novas formas de se alimentar e se comunicar representam um fardo emocional significativo. A resiliência demonstrada por Carlos, apoiada por sua irmã Marta, é um testemunho da força do espírito humano diante da adversidade. A conscientização sobre essas questões, que vão além do diagnóstico e tratamento médico, é vital para oferecer um suporte integral aos pacientes, abordando não apenas a doença, mas também o indivíduo em sua totalidade. Portanto, a história de Carlos em sua gravidade nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a interconexão entre saúde física e mental e a importância do apoio familiar e social na jornada de recuperação. A disseminação de informações sobre saúde, especialmente em tempos de rápida comunicação digital, apresenta um desafio dual. Por um lado, a acessibilidade a conhecimentos antes restritos a especialistas democratiza a compreensão de doenças e cuidados. Por outro, a proliferação de desinformação e conselhos leigos pode ter consequências tão ou mais graves do que a própria negligência inicial. No caso da miíase oral, a divulgação de casos como o de Carlos, quando feita de forma responsável e educativa, pode alertar para a gravidade de sintomas bucais aparentemente triviais. Contudo, a mesma plataforma que veicula essa informação pode ser utilizada para disseminar curas milagrosas ou diagnósticos incorretos, levando indivíduos a abandonarem tratamentos médicos comprovados em favor de métodos ineficazes ou até mesmo prejudiciais. Essa dinâmica exige um senso crítico aguçado por parte do público e um compromisso ético por parte dos criadores de conteúdo. É fundamental discernir entre informação baseada em evidências científicas e relatos anedóticos ou especulativos, especialmente quando se trata de condições que podem evoluir rapidamente para quadros de risco de vida. Ademais, a percepção cultural em relação à saúde bucal varia significativamente entre diferentes comunidades e grupos socioeconômicos. Em certas regiões, o acesso a serviços odontológicos de qualidade é limitado, seja por questões financeiras, geográficas ou por deficiência de infraestrutura. Nesses contextos, a dor de dente pode ser encarada como um fardo inevitável da vida. E a busca por alívio se restringe a remédios caseiros ou analgésicos de venda livre. Essa normalização do sofrimento e a ausência de um sistema de apoio eficaz criam um ciclo vicioso de negligência e agravamento de condições que poderiam ser facilmente tratadas em estágios iniciais. A história de Carlos, embora dramática, pode não ser tão distante da realidade de muitos que vivem em condições de vulnerabilidade, onde a priorização de necessidades básicas, como alimentação e moradia, ofusca a atenção devida à saúde bucal. Portanto, a conscientização deve ser acompanhada por ações concretas que visem a democratização do acesso a cuidados odontológicos de qualidade. Outro sim, a complexidade da miíase oral
reside não apenas na infestação em si, mas nas condições subjacentes que a propiciam. A cárie dentária, por exemplo, é um problema de saúde pública global, afetando milhões de pessoas em todas as faixas etárias. Sua etiologia multifatorial, envolvendo fatores bacterianos, dietéticos, genéticos e ambientais, torna sua prevenção um desafio constante. A necrose pulpar, consequência direta de uma cárie não tratada, cria um nicho ecológico favorável para o desenvolvimento de larvas. Assim, a miíase oral pode ser vista como uma complicação extrema de uma patologia prevalente, um sinal de alerta de que a cadeia de cuidado com a saúde bucal foi quebrada em seus elos mais fundamentais. A abordagem preventiva, focada na educação sobre higiene oral, dieta balanceada e visitas regulares ao dentista, é, portanto, a estratégia mais eficaz para evitar que casos como o de Carlos se repitam. Dessa forma, ao considerarmos a jornada de Carlos, é imperativo expandir a discussão para além do incidente isolado. A sua experiência, embora chocante, é um reflexo de lacunas maiores no sistema de saúde e na conscientização pública sobre a importância intrínseca da saúde bucal. A miíase oral, nesse prisma, não é apenas uma doença rara, mas um sintoma de um problema mais profundo que exige uma análise holística. A educação em saúde deve ser contínua e adaptada às diversas realidades sociais, garantindo que a informação chegue de forma clara e acessível a todos. Somente através de um esforço conjunto que envolva profissionais de saúde, educadores e a própria sociedade, será possível mitigar os riscos associados à negligência e garantir que histórias como a de Carlos se tornem exceções e não advertências recorrentes. A resposta do corpo humano a agentes infecciosos é um campo de estudo fascinante e a miíase oral, embora rara, é um exemplo extremo de como processos inflamatórios e infecciosos podem se manifestar de formas inesperadas. Para além da ação direta das larvas sobre o tecido necrosado, é crucial considerar a resposta imunológica do hospedeiro. A presença de corpos estranhos, como as larvas de moscas, desencadeia uma resposta inflamatória mediada por células e citocinas. Macrófagos e neutrófilos migram para o local da infecção, tentando fagocitar os invasores e remover os detritos celulares. No entanto, em infestações severas, essa resposta pode se tornar desregulada, levando a um dano tecidual excessivo. A liberação descontrolada de enzimas proteolíticas pelas células inflamatórias pode, paradoxalmente, contribuir para a destruição dos tecidos saudáveis circundantes, exacerbando a necrose iniciada pela própria infestação. Ademais, a capacidade das larvas de secretar substâncias que modulam a resposta do hospedeiro não deve ser subestimada. Algumas espécies de larvas de moscas produzem enzimas e peptídeos com propriedades imunomoduladoras e antibacterianas, que podem, em certos contextos, auxiliar na sua sobrevivência ao suprimir a resposta inflamatória local ou ao criar um ambiente menos hostil. Essa complexa interação entre hospedeiro e parasita adiciona uma camada adicional de dificuldade ao tratamento. A simples remoção mecânica das larvas pode não ser suficiente se essas substâncias bioativas continuarem a influenciar o ambiente tecidual. Portanto, a abordagem terapêutica deve considerar não apenas a erradicação física dos parasitas, mas também a neutralização de seus efeitos sobre o sistema imunológico do paciente. Outra faceta importante a ser explorada é o impacto psicológico de uma infestação tão visceral. A ideia de ter larvas vivas se alimentando de tecidos do próprio corpo evoca sentimentos de repulsa, horror e violação. Para Carlos, a experiência transcendeu o desconforto físico, adentrando um território de angústia psicológica profunda.
A dificuldade em aceitar a realidade do que estava acontecendo, a sensação de impotência diante de uma invasão tão íntima e o medo das consequências a longo prazo são aspectos que demandam atenção especializada. A reabilitação psicológica, muitas vezes negligenciada em casos de doenças físicas graves, é um componente essencial para a recuperação completa do paciente, ajudando-o a processar o trauma, a reconstruir sua autoimagem e a retomar o controle sobre sua vida. Por fim, a evolução dos métodos diagnósticos e terapêuticos na área da parasitologia e da medicina tropical oferece novas perspectivas para o manejo de casos como o de Carlos. A microscopia avançada, a biologia molecular e as técnicas de imagem podem auxiliar na identificação precisa das espécies de moscas envolvidas, na avaliação da extensão da infestação e na monitorização da resposta ao tratamento. O desenvolvimento de novos agentes antiparasitários, mais eficazes e com menor toxicidade, também representa um avanço significativo. A colaboração entre diferentes especialidades médicas, como infectologia, cirurgia maxilofacial, odontologia e psicologia, é fundamental para garantir uma abordagem multidisciplinar e otimizar os resultados para pacientes que enfrentam condições tão desafiadoras. Ponderando sobre esta jornada até agora, percebe-se um fio condutor que emerge da complexidade dos eventos narrados. As múltiplas camadas de desdobramento, desde a aparente simplicidade de um sintoma inicial, até as profundas repercussões físicas e psicológicas, convergem para uma compreensão mais abrangente da fragilidade e da resiliência humanas. A forma como a negligência, por vezes sutil e quase imperceptível em seu início, pode catalisar uma cascata de eventos de proporções inimagináveis, nos convida a uma introspecção sobre nossos próprios hábitos e percepções de saúde. É como observar um pequeno riacho, inicialmente inofensivo, ganhar força e volume ao longo de seu curso, transformando-se em um rio caudaloso, cujas águas remodelam a paisagem de maneiras profundas e, por vezes, irreversíveis. À luz dessas percepções, o caminho a seguir em nossa reflexão torna-se mais claro, apontando para a necessidade de uma perspectiva ampliada sobre o que significa cuidar de si. As interconexões entre o físico e o psíquico, entre o individual e o coletivo, revelam-se com uma nitidez crescente. A história, em sua essência, não se limita a um relato de infortúnio, mas se desdobra em um panorama que abrange desde as mais íntimas dinâmicas corporais até as mais amplas estruturas sociais de cuidado e prevenção. Ao observarmos a teia intrincada de fatores que culminaram em desfechos tão marcantes, somos impelidos a considerar as nuances e as responsabilidades que permeiam nossa existência cotidiana. Ao nos prepararmos para a etapa final de nossa narrativa, é fundamental apreender o peso acumulado das observações feitas. Não se trata de um mero encadeamento de fatos, mas de uma ressonância que ecoa a partir de cada detalhe explorado. O que inicialmente parecia um ponto isolado em um vasto mapa de experiências humanas, agora se revela como parte integrante de um quadro maior, cujas linhas se entrelaçam para formar um padrão de significado profundo. Essa convergência de ideias, ainda que sem antecipar o veredito final, estabelece uma atmosfera de expectativa, preparando o terreno para a reflexão conclusiva que se aproxima. Neste ponto de transição, somos convidados a reavaliar a própria natureza do cuidado e da prevenção. A história nos mostra que o que é ignorado ou minimizado pode, com o tempo, adquirir uma força avassaladora, capaz de redefinir trajetórias de vida. A jornada percorrida até aqui nos oferece um espelho multifacetado, onde podemos vislumbrar não apenas os perigos da inação, mas também a imensa potência da atenção e da proatividade. À medida que nos aproximamos do encerramento,
A sabedoria contida nessa experiência se manifesta, convidando a uma ponderação sobre as lições que transcendem o caso em si e alcançam a esfera de nossas próprias vidas. O eco da história de Carlos ressoa para além dos limites de sua experiência pessoal, transformando-se em um espelho para a condição humana em sua busca por equilíbrio e bem-estar. A jornada, que se iniciou com um murmúrio de desconforto e culminou em um grito de alarme, revela a intrincada teia de fatores que moldam nossa saúde. A aparente simplicidade de um sintoma negligenciado desdobrou-se em uma complexa interação biológica e psicológica, demonstrando como o corpo, em sua sabedoria silenciosa, envia sinais que, quando ignorados, podem desencadear reações em cadeia de proporções inesperadas. A míase oral, em sua raridade chocante, emerge não como um evento isolado, mas como um sintoma de uma fragilidade mais profunda, uma vulnerabilidade que reside na nossa própria tendência a adiar o que parece menor, a subestimar o que não grita, a esperar que o incômodo se dissipe por si só. A reviravolta que marcou o desfecho da história de Carlos é um testemunho vívido de que a linha entre o tolerável e o catastrófico é, por vezes, mais tênue do que imaginamos. A sabedoria, nesse contexto, não reside apenas em reconhecer a dor, mas em compreender sua linguagem e responder a ela com a prontidão que ela exige. A intervenção de Marta, a persistência de um amor que não cede à resistência, é um lembrete poderoso da importância do olhar atento e da empatia que nos conectam uns aos outros. A saúde, compreendida em sua totalidade, transcende o âmbito individual, permeando as relações e as redes de apoio que nos sustentam. A força que emana da união, do cuidado mútuo, é um antídoto contra as adversidades que, por vezes, parecem intransponíveis. A lição que se infere desta narrativa é multifacetada. É um chamado à vigilância, um convite à escuta ativa do próprio corpo e um reconhecimento da interdependência que nos une. A história de Carlos, com suas reviravoltas e suas consequências duradouras, nos impulsiona a reavaliar nossas prioridades, a desmistificar a busca por ajuda profissional e a cultivar uma cultura de cuidado proativo. A prevenção, compreendida não como um ato isolado, mas como um compromisso contínuo, emerge como o pilar fundamental para uma vida plena e saudável. A verdadeira prática começa agora, na compreensão de que cada pequeno sinal, cada incômodo, por mais insignificante que pareça, carrega consigo o potencial de uma história que pode ser transformada, ou de uma tragédia que pode ser evitada. O eco desta jornada serve como um farol, guiando-nos na direção de uma consciência mais profunda sobre a preciosidade da saúde e a importância de honrá-la em cada passo de nossa existência. O intrincado processo de cicatrização e regeneração tecidual, frequentemente subestimado em sua complexidade, desempenha um papel crucial na recuperação de Carlos. Após a remoção das larvas e o tratamento intensivo, o corpo iniciou um meticuloso trabalho de reparo. Essa capacidade intrínseca de se curar, embora notável, é altamente dependente de uma série de fatores nutricionais e fisiológicos. Uma dieta equilibrada, rica em proteínas, vitaminas, especialmente A, C e E, e minerais como zinco e ferro, é fundamental para fornecer os blocos de construção necessários para a formação de novo tecido e para a modulação da resposta inflamatória. Em um cenário onde a nutrição pode ter sido comprometida devido à dificuldade de alimentação e ao próprio estado de saúde debilitado, o processo de regeneração pode ser significativamente retardado. A formação de tecido de granulação, a angiogênese, formação de novos vasos sanguíneos, e a deposição de colágeno são etapas interdependentes que requerem um suprimento constante de nutrientes. Ademais, a resposta imune, embora essencial para combater a infecção,
precisa ser cuidadosamente regulada para não prejudicar o processo de cicatrização. Uma inflamação crônica, por exemplo, pode levar à formação de cicatrizes hipertróficas, ou queloides, que são excessos de tecido cicatricial, que podem comprometer a função e a estética. A intervenção médica nesse contexto muitas vezes envolve o uso de terapias complementares, como curativos especiais, que promovem um ambiente úmido ideal para a cicatrização, ou até mesmo o uso de fatores de crescimento tópicos para estimular a regeneração celular. A própria arquitetura óssea da mandíbula, danificada pela infestação, exigiu um processo reconstrutivo que vai além da simples cicatrização, demandando a regeneração de estruturas complexas. Agora, considere como essa complexidade se manifesta quando você enfrenta uma ferida que não para de sangrar ou um hematoma que teima em não desaparecer. A compreensão desses mecanismos biológicos subjacentes nos ajuda a valorizar a importância de cuidados pós-tratamento adequados e de um acompanhamento médico contínuo. Por outro lado, o impacto psicológico de uma experiência como a de Carlos não pode ser mensurado apenas em termos de recuperação física. A sensação de violação, a angústia gerada pela própria natureza da infestação e a necessidade de reconstrução facial podem desencadear quadros de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático. A reabilitação psicológica, portanto, torna-se tão vital quanto o tratamento médico. Terapias como a cognitivo-comportamental podem ajudar Carlos a processar o trauma, a reconstruir sua autoestima e a desenvolver estratégias de enfrentamento para lidar com as sequelas emocionais. A presença de sua irmã Marta, um pilar de apoio incondicional, é um exemplo claro de como as redes de suporte social desempenham um papel fundamental na recuperação integral do indivíduo. A capacidade de se reconectar com o mundo, de retomar uma vida social e profissional, depende não apenas da cura do corpo, mas também da restauração do bem-estar mental. Outra camada crucial a ser considerada reside na evolução dos protocolos de higiene e saneamento, tanto em ambientes hospitalares quanto na vida cotidiana. A miíase oral, embora rara, é um lembrete contundente de que a proliferação de vetores, como moscas, pode ser facilitada por condições que promovem a decomposição de matéria orgânica e a falta de controle sanitário. A implementação de medidas rigorosas de asepsia em procedimentos odontológicos e cirúrgicos, bem como a conscientização pública sobre o descarte adequado de resíduos e a manutenção de ambientes limpos, são barreiras essenciais contra a disseminação de infestações. A história de Carlos, em sua singularidade, nos convida a refletir sobre a importância da saúde pública e das práticas de higiene que muitas vezes tomamos como garantidas, mas que são pilares fundamentais para a prevenção de doenças e infestações. A resiliência do corpo humano em face de adversidades é um fenômeno que transcende a mera recuperação física, adentrando o campo da adaptação psicológica e social. No caso de Carlos, a jornada de volta à normalidade foi marcada não apenas pela cicatrização das feridas e pela reconstrução óssea, mas também por um profundo processo de reconfiguração de sua identidade e de sua relação com o mundo. A experiência de ter seu corpo invadido por algo tão repulsivo como larvas vivas impôs um fardo psicológico imenso. A sensação de vulnerabilidade extrema, a perda de controle sobre a própria integridade física e o medo persistente de recorrência ou de novas ameaças à saúde podem gerar um estado de hipervigilância e ansiedade. Agora,
Imagine como essa condição se manifesta quando você se depara com uma pequena irritação na pele, que em sua mente pode rapidamente evoluir para algo mais grave, gerando um ciclo de preocupação constante. A terapia, portanto, não se limitou a tratar os sintomas físicos, mas buscou reestabelecer um senso de segurança e autoconfiança, permitindo que Carlos se sentisse novamente no comando de sua própria vida. A reabilitação, nesse sentido, abrangeu também a reintegração social e profissional. A aparência facial alterada, as cicatrizes visíveis, mesmo após os procedimentos reconstrutivos, podem representar um obstáculo significativo na interação social. O medo do julgamento alheio, a sensação de ser constantemente observado ou estigmatizado, são desafios que exigem um trabalho ativo para serem superados. Programas de apoio psicológico em grupo, por exemplo, podem oferecer um espaço seguro para que Carlos compartilhe suas experiências com outros que passaram por traumas semelhantes, fortalecendo laços de empatia e solidariedade. A retomada de suas atividades laborais, adaptada às suas novas condições, foi outro passo crucial para a reconquista de sua autonomia e dignidade. Essa dimensão da recuperação, muitas vezes menos visível que a cura física, é, contudo, essencial para uma vida plena e significativa. Além disso, a história de Carlos lança luz sobre a importância da educação continuada para profissionais de saúde, especialmente em áreas que lidam com patologias raras ou de apresentação incomum. A miíase oral, por sua raridade, pode desafiar o conhecimento e a experiência de clínicos gerais, ou até mesmo de especialistas menos familiarizados com essa condição específica. A atualização constante sobre novas pesquisas, casos clínicos e abordagens terapêuticas é vital para garantir que os pacientes recebam o diagnóstico e o tratamento mais adequados e eficazes. A medicina, em sua natureza evolutiva, exige um compromisso perene com o aprendizado. Pense em como essa necessidade de atualização se aplica a qualquer área que você atue. A estagnação pode levar a erros e a oportunidades perdidas. A capacidade de reconhecer um sintoma atípico e de buscar o conhecimento necessário para investigá-lo é o que diferencia um bom profissional de um excepcional. A própria infraestrutura de saúde pública desempenha um papel fundamental na prevenção e no manejo de casos como o de Carlos. A disponibilidade de serviços odontológicos acessíveis e de qualidade, a existência de centros de referência para o tratamento de doenças infecciosas e parasitárias e a coordenação entre diferentes especialidades médicas são elementos cruciais para garantir que situações de risco sejam identificadas e tratadas de forma ágil e eficaz. Em regiões onde o acesso a esses recursos é limitado, o risco de agravamento de condições que poderiam ser facilmente controladas aumenta consideravelmente. A história de Carlos, portanto, não é apenas um relato individual, mas um reflexo das complexidades e dos desafios do sistema de saúde como um todo, e um chamado à reflexão sobre como podemos fortalecer essas estruturas para proteger a todos. A complexa interação entre a saúde bucal e o bem-estar geral do corpo humano frequentemente se manifesta de maneiras sutis, mas profundamente impactantes. A cavidade oral, longe de ser um sistema isolado, atua como um microsistema interconectado com diversas funções fisiológicas. Quando o equilíbrio desse ambiente é desestabilizado, como no caso de uma infecção dentária que não recebe o devido tratamento, as consequências podem reverberar por todo o organismo, afetando desde a digestão até a saúde cardiovascular e neurológica. A proliferação bacteriana descontrolada em um foco infeccioso, como um abscesso dentário, não se limita à área local. As toxinas produzidas por esses micro-organismos podem entrar na corrente sanguínea, desencadeando uma resposta inflamatória sistêmica. Essa inflamação generalizada
tem sido associada a um risco aumentado de doenças crônicas, como diabetes e doenças cardíacas, demonstrando que a saúde de um pequeno dente pode ter implicações de longo alcance para a vida de uma pessoa. Ademais, a própria dinâmica da cicatrização e da regeneração tecidual no contexto de uma infecção oral prolongada apresenta desafios únicos. O corpo, ao tentar combater a invasão bacteriana, mobiliza uma série de mecanismos de defesa, incluindo a liberação de mediadores inflamatórios. Por outro lado, a influência de fatores sistêmicos na saúde bucal também merece atenção. Condições como diabetes, por exemplo, alteram a resposta do corpo à inflamação e a capacidade de cicatrização, tornando os indivíduos mais suscetíveis a infecções gengivais e dificultando seu tratamento. Da mesma forma, o uso de certos medicamentos, como os que reduzem o fluxo salivar, pode aumentar o risco de cáries e outras doenças bucais. Compreender essa bidirecionalidade é fundamental para uma abordagem terapêutica verdadeiramente integrada. Reflita sobre como uma condição que você trata em outra parte do corpo pode, indiretamente, estar afetando a saúde de seus dentes e gengivas, exigindo um cuidado ainda mais atento. Outro ponto crucial é a interação entre a microbiota oral e a microbiota intestinal. Estudos recentes têm revelado uma comunicação bidirecional entre esses dois ecossistemas, sugerindo que o desequilíbrio na flora oral pode afetar a saúde intestinal e vice-versa. Patógenos orais, ao serem deglutidos, podem colonizar o intestino, contribuindo para desbioses intestinais que, por sua vez, podem exacerbar inflamações sistêmicas. Essa descoberta abre novas avenidas para a prevenção e o tratamento de doenças, sugerindo que a saúde bucal pode ser um preditor ou um fator modulador de condições gastrointestinais e até mesmo de doenças inflamatórias crônicas em outras partes do corpo. A complexa interação entre a saúde bucal e o bem-estar sistêmico se manifesta de maneiras que vão muito além da simples disseminação de infecções. A persistência de inflamação crônica na cavidade oral, como a observada em casos avançados de doença periodontal, pode ter um efeito insidioso sobre o sistema endócrino. Por exemplo, a inflamação crônica pode afetar a sensibilidade à insulina, contribuindo para o desenvolvimento ou agravamento da resistência à insulina. Essa condição, por sua vez, é um fator de risco significativo para o desenvolvimento de diabetes tipo 2 e para complicações metabólicas associadas. Assim, um problema que começa com a gengiva pode, gradualmente, desregular todo o equilíbrio hormonal do corpo, impactando a forma como o organismo processa açúcares e energia. Agora, imagine como essa desregulação hormonal pode se manifestar em sua vida diária, talvez com picos de cansaço inexplicáveis ou uma dificuldade em gerenciar seu peso, mesmo com esforços contínuos. Ademais, a saúde bucal está intrinsecamente ligada à saúde óssea em geral. A perda óssea na mandíbula e na maxila, frequentemente associada à doença periodontal avançada, pode ser um prenúncio de fragilidade óssea em outras partes do corpo. Estudos têm sugerido uma associação entre a perda de densidade óssea na face e um risco aumentado de osteoporose, uma condição que enfraquece os ossos em todo o corpo, tornando-os mais suscetíveis a fraturas. A estrutura óssea da boca, sendo uma das mais ativas em termos de remodelação óssea devido às forças da mastigação, pode atuar como um indicador precoce da saúde óssea sistêmica. Um dentista, ao avaliar a saúde da mandíbula de um paciente, pode, em certos casos, identificar sinais que levam a uma investigação mais aprofundada da densidade óssea em outras regiões do esqueleto. Considere a importância de um exame dentário não apenas para a sua boca, mas como uma janela para a saúde de todo o seu sistema esquelético. Além disso,
A relação entre a saúde bucal e a saúde neurológica tem sido objeto de crescente investigação. A inflamação crônica originada na cavidade oral pode, por meio de vias inflamatórias sistêmicas, afetar o sistema nervoso central. Há evidências que sugerem uma ligação entre a doença periodontal e um risco aumentado de declínio cognitivo, além de estar associada a condições como a doença de Alzheimer. Embora os mecanismos exatos ainda estejam sendo elucidados, acredita-se que a inflamação crônica possa contribuir para a neurodegeneração, seja diretamente pela ação de mediadores inflamatórios que atravessam a barreira hematoencefálica, seja indiretamente pela desregulação do metabolismo energético cerebral. Pense em como uma mente clara e ágil é fundamental para todas as suas atividades, e como a saúde de sua boca pode, de forma surpreendente, influenciar essa clareza mental. Outro sim, a saúde bucal desempenha um papel crucial na qualidade de vida e no bem-estar psicológico. A dor crônica associada a problemas dentários não tratados, a dificuldade em desfrutar dos alimentos, as alterações na fala e o impacto na aparência estética podem levar a sentimentos de isolamento, depressão e ansiedade. A capacidade de sorrir livremente, de se comunicar sem dor e de comer com prazer são aspectos fundamentais para a autoestima e a interação social. Quando esses aspectos são comprometidos, o impacto na saúde mental pode ser tão ou mais debilitante do que os sintomas físicos. A busca por um sorriso saudável, portanto, transcende a estética, sendo um componente essencial para uma vida emocionalmente equilibrada e satisfatória. Ponderando sobre esta jornada até agora, percebe-se um fio condutor que emerge da complexidade dos eventos narrados. As múltiplas camadas de desdobramento, desde a aparente simplicidade de um sintoma inicial, até as profundas repercussões físicas e psicológicas, convergem para uma compreensão mais abrangente da fragilidade e da resiliência humanas. A forma como a negligência, por vezes sutil e quase imperceptível em seu início, pode catalisar uma cascata de eventos de proporções inimagináveis, nos convida a uma introspecção sobre nossos próprios hábitos e percepções de saúde. É como observar um pequeno riacho, inicialmente inofensivo, ganhar força e volume ao longo de seu curso, transformando-se em um rio caudaloso, cujas águas remodelam a paisagem de maneiras profundas e, por vezes, irreversíveis. À luz dessas percepções, o caminho a seguir em nossa reflexão torna-se mais claro, apontando para a necessidade de uma perspectiva ampliada sobre o que significa cuidar de si. As interconexões entre o físico e o psíquico, entre o individual e o coletivo, revelam-se com uma nitidez crescente. A história, em sua essência, não se limita a um relato de infortúnio, mas se desdobra em um panorama que abrange desde as mais íntimas dinâmicas corporais até as mais amplas estruturas sociais de cuidado e prevenção. Ao observarmos a teia intrincada de fatores que culminaram em desfechos tão marcantes, somos impelidos a considerar as nuances e as responsabilidades que permeiam nossa existência cotidiana. Ao nos prepararmos para a etapa final de nossa narrativa, é fundamental apreender o peso acumulado das observações feitas. Não se trata de um mero encadeamento de fatos, mas de uma ressonância que ecoa a partir de cada detalhe explorado. O que inicialmente parecia um ponto isolado em um vasto mapa de experiências humanas, agora se revela como parte integrante de um quadro maior, cujas linhas se entrelaçam para formar um padrão de significado profundo. Essa convergência de ideias, ainda que sem antecipar o veredito final, estabelece uma atmosfera de expectativa, preparando o terreno para a reflexão conclusiva que se aproxima. Neste ponto de transição, somos convidados a reavaliar a própria natureza do cuidado e da prevenção.
A história nos mostra que o que é ignorado ou minimizado pode, com o tempo, adquirir uma força avassaladora, capaz de redefinir trajetórias de vida. A jornada percorrida até aqui nos oferece um espelho multifacetado, onde podemos vislumbrar não apenas os perigos da inação, mas também a imensa potência da atenção e da proatividade. À medida que nos aproximamos do encerramento, a sabedoria contida nessa experiência se manifesta, convidando a uma ponderação sobre as lições que transcendem o caso em si e alcançam a esfera de nossas próprias vidas. O eco da história de Carlos ressoa para além dos limites de sua experiência pessoal, transformando-se em um espelho para a condição humana em sua busca por equilíbrio e bem-estar. A jornada, que se iniciou com um murmúrio de desconforto e culminou em um grito de alarme, revela a intrincada teia de fatores que moldam nossa saúde. A aparente simplicidade de um sintoma negligenciado desdobrou-se em uma complexa interação biológica e psicológica, demonstrando como o corpo, em sua sabedoria silenciosa, envia sinais que, quando ignorados, podem desencadear reações em cadeia de proporções inesperadas. A miíase oral, em sua raridade chocante, emerge não como um evento isolado, mas como um sintoma de uma fragilidade mais profunda, uma vulnerabilidade que reside na nossa própria tendência a adiar o que parece menor, a subestimar o que não grita, a esperar que o incômodo se dissipe por si só. A reviravolta que marcou o desfecho da história de Carlos é um testemunho vívido de que a linha entre o tolerável e o catastrófico é, por vezes, mais tênue do que imaginamos. A sabedoria, nesse contexto, não reside apenas em reconhecer a dor, mas em compreender sua linguagem e responder a ela com a prontidão que ela exige. A intervenção de Marta, a persistência de um amor que não cede à resistência, é um lembrete poderoso da importância do olhar atento e da empatia que nos conectam uns aos outros. A saúde, compreendida em sua totalidade, transcende o âmbito individual, permeando as relações e as redes de apoio que nos sustentam. A força que emana da união, do cuidado mútuo, é um antídoto contra as adversidades que, por vezes, parecem intransponíveis. A lição que se infere desta narrativa é multifacetada. É um chamado à vigilância, um convite à escuta ativa do próprio corpo e um reconhecimento da interdependência que nos une. A história de Carlos, com suas reviravoltas e suas consequências duradouras, nos impulsiona a reavaliar nossas prioridades, a desmistificar a busca por ajuda profissional e a cultivar uma cultura de cuidado proativo. A prevenção, compreendida não como um ato isolado, mas como um compromisso contínuo, emerge como o pilar fundamental para uma vida plena e saudável. A verdadeira prática começa agora, na compreensão de que cada pequeno sinal, cada incômodo, por mais insignificante que pareça, carrega consigo o potencial de uma história que pode ser transformada, ou de uma tragédia que pode ser evitada. O eco desta jornada serve como um farol, guiando-nos na direção de uma consciência mais profunda sobre a preciosidade da saúde e a importância de honrá-la em cada passo de nossa